Muito bem, amigo, amiga do curso Silvio Sandi. Você está com o professor Márcio Antônio Rocha. Estou aqui para colaborar na sua preparação para o concurso Cefaz Rio Grande do Sul, na disciplina Direito Tributário. E aí, nessa reta final, qual será o nosso procedimento? Vamos fazer uma maxi revisão da disciplina. Nós estaremos debruçados sobre questões de vários pontos, tentando pegar todos os pontos do edital. Questões, a banca é o Sebrasp, né, naquele estilo, questões de múltipla escolha no estilo CESP, e vamos trabalhar sobre isso. Você vai pegar o edital e vai acompanhar. Nem sempre seguiremos aquela sequência do edital, por entendermos que pedagogicamente há uma sequência mais interessante, mas vamos ponto a ponto, trabalhando, revisando, nessa preparação final, nessa reta final para o concurso de Cefaz Rio Grande do Sul, via Sebrasp-CESP. Não temos tempo a perder, vamos logo nos debruçar sobre questões. E olha aqui, nessa primeira aula estaremos tratando de um ponto, competência tributária. Então, competência tributária, competência privativa, comum, competência para impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria, contribuições especiais, enfim, repartição de receitas. Vamos ver. Olha aqui, a instituição da alíquota do imposto devido em decorrência da realização de uma doação. Deixa eu voltar aqui. De uma doação de bem imóvel mediante negócio realizado entre pessoas residentes no Brasil, compete. Bom, aqui uma questão já abordando, fazendo alusão ao imposto sobre doações. Portanto, o imposto de competência estadual, imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações. Dois fatos geradores distintos, né? Causa, mortes e doações. Deixa eu fazer uma pequena introdução a respeito do tema competência tributária. Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução. Olha aqui, a respeito do tema competência tributária, rapidinho. Só para você revisar. Você que está plenamente ciente disso aqui, é bom dar uma olhadinha. Olha aqui. Então, a Constituição Federal considera como espécies tributárias os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Até aqui estamos no âmbito do artigo 145 da Constituição Federal, mas ainda os empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição, e as chamadas contribuições especiais, que se subdividem em sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, as chamadas CID, e as contribuições corporativas, aquelas de interesse de categorias profissionais ou econômicas, e tudo isso na forma do 149. Não esquecendo que ainda temos a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, CIP ou COSIP, apontada pelo artigo 149-A da Constituição. Com relação a impostos, doutrinariamente vamos considerar que sua competência é privativa. E com relação a taxas e contribuições de melhoria, estamos diante doutrinariamente da chamada competência comum. Nessa competência privativa para impostos, não esqueça de revisar o artigo 153 com os impostos da União, II, IE, imposto de renda, IPI, IOF, imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, e aquele único imposto que nunca foi instituído, o imposto sobre grandes
fortunas. Ainda na competência da União, não esqueça, no artigo 154, também para impostos, a competência residual, no inciso 1º, e a competência extraordinária de guerra, no inciso 2º. Competência residual com alguns requisitos, né? Mediante lei complementar, não cumulatividade, né? E aquele ineditismo, né? De não repetir fato gerador e nem base de cálculo de outros impostos previstos na Constituição Federal. E o imposto extraordinário de guerra pode ser tranquilamente por lei ordinária, e aqui se permite que ocorra tanto a bitributação quanto o chamado bis in idem, ou seja, a União pode instituir um IGPVA, Imposto de Guerra sobre a Propriedade de Veículo Automotor, e aí estaríamos diante de uma bitributação, duas pessoas diferentes tributando o mesmo fato, a União com o seu IGPVA e o Estado com o IPVA, o Distrito Federal com o IPVA, ou o bis in idem. Agora, não duas pessoas diferentes, mas uma pessoa só tributando duas vezes o mesmo fato, como ocorreria se a União instituísse um IGPI, olha aí, Imposto de Guerra sobre Produtos Industrializados, incidindo sobre a mesma coisa sobre a qual incide o Imposto Federal, o IPI. Então aí seria bis in idem. Tudo isso na competência extraordinária de guerra. Muito bem. Falando em lei complementar, imposto residual, lei complementar, imposto sobre grandes fortunas com alguma controvérsia, lei complementar também, joia? E partindo para a competência dos estados, sempre com relação a impostos, estados e Distrito Federal, sempre com relação a impostos, a competência para o imposto de transmissão, causa, mortes e doações, esse ao qual a primeira questão já alude, o nosso simpático ICMS e o IPVA. E com relação aos impostos municipais, artigo 156, nós temos o IPTU, o ISS e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, também conhecido como ITIV. Pronto, só para clarear a sua memória, só para fazermos uma abordagem preliminar, vamos voltar à questão e analisar o que é que temos ali. Muito bem. Portanto, instituição de uma alíquota do imposto em decorrência da realização de uma doação de bem imóvel, mediante negócio realizado entre pessoas residentes no Brasil, compete. Primeiro que é o imposto de competência estadual. Então, na alternativa A, nós riscaríamos o município. Nas alternativas B e C, riscaríamos a União, salvo se estivéssemos diante de um território federal, né? No território federal, a União tem competência para instituir os impostos estaduais. Se o território for dividido em municípios, fica combinado assim. A União institui os impostos federais e os estaduais, e cada município institui os seus, os municipais. Mas se o território não for dividido em municípios, a União institui os federais, os estaduais e os municipais. Estou fazendo uma alusão à chamada competência cumulativa do artigo 147 da Constituição Federal. Mas aqui não é o caso, nós estamos diante do território federal, portanto vamos riscando a União. D de dado, município, o ITCMD não é de competência do município. Na alternativa é o Estado ou o Distrito Federal em que estiver situado o imóvel. Olha aqui, eu coloquei o artigo 155, parágrafo 1º, para você não perder de vista. Esse parágrafo 1º, ele traz considerações sobre o ITCMD. Olha aí. Relativamente a bens imóveis, sempre competirá ao Estado da situação dos bens e Distrito Federal. Com relação a bens imóveis. Com relação a bens móveis, o local onde se processar o inventário ou rolamento, ou onde tiver domicílio o doador. E sempre que a questão for exterior, olha o inciso 3º, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior,
ou se o falecido, o de cujos, possuía bens, ou era residente domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Então vinculem lei complementar com relação ao ITCMD à questão do exterior. E com relação às alíquotas máximas, Senado Federal. O Senado Federal fixa a alíquota máxima do ITCMD e a alíquota mínima do IPVA. Joia? Portanto, exterior e ITCMD, você vincula a lei complementar. E a alíquota máxima, que por sinal é uma alíquota de 8%, resolução do Senado Federal. Muito bem. A propósito, não esqueça do papel de resolução do Senado quando o assunto são impostos estaduais, viu? A resolução do Senado fixa a alíquota mínima do IPVA, fixa a alíquota máxima do ITCMD, fixa as alíquotas interestaduais e de exportações do ICMS, pode fixar facultativo, pode fixar a mínima do ICMS nas operações internas, a máxima do ICMS nas operações internas, mas aí já num cunho facultativo. Segunda questão, vamos lá, vamos para a segunda questão. No que se refere às normas constitucionais aplicáveis aos tributos de competência municipal, assinale a opção correta. Olha aí, normas constitucionais aplicáveis aos tributos de competência municipal. Muito bem. É possível a instituição do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal, desde que observada a alíquota máxima relativa a operações intermunicipais prevista em lei complementar. Dois autos. O ISS, ele incide sobre serviços, mas ficaram de fora dos serviços sob a incidência do ISS, ficaram de fora os nossos gloriosos serviços de transporte intermunicipal e interestadual e serviços de comunicações. Esses foram para a abrangência do ICMS com a Constituição de 1988. Então esse serviço aqui de transporte intermunicipal está fora da abrangência do ISS. Esses serviços estão lá com o ICMS. Agora, fique atento ao serviço de transporte intramunicipal. Esse sim continua sob a incidência do ISS. Joia? Muito bem. Alternativa B. No caso de subutilização do solo urbano, poderá o poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir a incidência do IPTU progressivo no tempo. Sim, essa é a possibilidade do IPTU ser progressivo em razão da função social da propriedade. Era essa progressividade que sempre existiu no texto constitucional. Depois é que veio a progressividade do IPTU com relação ao valor. Mas essa aqui, a do IPTU, progressividade com relação à função social da propriedade, é original, já estava lá no texto da Constituição desde 1988. Essa alternativa é a alternativa correta, viu? Vamos ver a alternativa C. Portanto, há duas possibilidades de progressividade para o IPTU. Essa progressividade em razão da função social da propriedade e a progressividade em função do valor. Joia? C. Lei editada após a emenda 29, em 2000, deverá ser declarada inconstitucional caso institua a cobrança do IPTU com alíquotas diferentes em razão da localização do imóvel. Não é inconstitucional, exatamente porque foi essa emenda que trouxe a possibilidade. Aliás, também foi essa emenda que trouxe a possibilidade do IPTU ser progressivo em função do valor. A emenda 29. Aliás, o Supremo tem até uma súmula em que diz que é inconstitucional IPTU cobrado com progressividade em função do valor
antes da emenda 29. Então, a emenda 29 trouxe IPTU cobrado com progressividade em função do valor. Antes só existia em função da função social da propriedade. Então, a emenda 29 trouxe progressividade do IPTU em função do valor e essa possibilidade aqui de alíquotas diferentes em razão da localização do imóvel. Portanto, não é inconstitucional. Na alternativa D de dado, a cobrança do imposto municipal devido por transmissão de bens imóveis por ato inter vivos a título oneroso compete ao município do domicílio tributário do alienante. Opa! Compete ao município em que o bem estiver situado, local da situação do bem. Joia? Eu coloquei aqui o artigo 156, justamente com relação ao IPTU. Repare, parágrafo 1º, a progressividade no tempo, e ao citar 182, parágrafo 4º, é aquela progressividade em função da em razão da função social da propriedade. Beleza, aí a emenda 29 trouxe a possibilidade da progressividade em razão do valor e a possibilidade de alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Joia? Então, ratificando os termos das alternativas presentes na questão 2. Questão 3. Questão 3. O município de Curitiba instituiu, por lei ordinária, taxa de coleta e remoção de lixo para os imóveis urbanos situados em seu território, estabelecendo como base de cálculo do tributo a área construída do imóvel, que multiplicada pelo valor de R$ 2,00 resultaria no valor do tributo devido pelo contribuinte. Então, colocou uma taxa, tendo como base de cálculo a área construída do imóvel. Muito bem. Alternativa A. Alternativa A. A utilização da área construída do imóvel como parte da base de cálculo do tributo em questão, por também compor a base de cálculo do IPTU, torna inconstitucional a instituição do mencionado tributo. Muito bem. A princípio, a Constituição Federal Constituição Federal e o CTN abordam que taxa não pode repetir base de cálculo de imposto. Joia. Mas repare que aqui, essa taxa aqui, teria como base de cálculo a área construída do imóvel. E a área construída do imóvel, embora seja um dos elementos presentes na base de cálculo do IPTU, ela, por si só, não é a base de cálculo do IPTU, ela é um dos elementos. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Para se chegar ao valor venal do imóvel, claro que leva-se em consideração a área construída do imóvel, mas também a área do terreno, mas também o padrão construtivo, mas também o metro quadrado da rua, do logradouro em que está o imóvel. Então existem outros aspectos. E aí o Supremo Tribunal Federal ele é categórico nessa análise. Ele diz que repetir um ou outro elemento pode. O que não pode haver é a chamada identidade plena, ou seja, a base de cálculo da taxa ser exatamente igual à base de cálculo do IPTU. Isso é que não pode ocorrer, ok? Portanto, a alternativa A não chega a tornar inconstitucional, porque ele não repete, essa taxa não repete exatamente a base de cálculo do IPTU, mas apenas um dos seus ingredientes. Alternativa B de bola. A restrição constitucional para que haja identidade da base de cálculo atinge apenas as contribuições e não as taxas, sendo, portanto, constitucional o tributo em questão. Essa aqui está errada porque não atinge as contribuições, atinge exatamente as taxas, que não podem repetir base de cálculo de impostos.
Alternativa C. O serviço de coleta e remoção de lixo em questão pode adotar um dos elementos de base de cálculo de impostos, desde que não haja identidade completa, não haja identidade plena e o valor pago pelo contribuinte seja proporcional ao serviço que lhe é prestado. Pronto. Essa alternativa C espelha bem a devida interpretação que você deve ter na Constituição Federal, no seu artigo 145, parágrafo 2º, quando diz que as taxas não podem repetir base de cálculo de impostos, e também do CTN, no artigo 77, parágrafo único, que diz também, dentre outras coisas, que as taxas não podem repetir base de cálculo de impostos. Na verdade, não pode haver a chamada identidade plena. E complementando, as taxas não podem variar em função do capital das empresas. Diz também o parágrafo único do artigo 77. É verdade, ou seja, ela não deve levar em conta a capacidade contributiva, mas o seu valor tem que ter uma relação com o custo daquilo que está sendo prestado ao contribuinte. Seja um serviço público prestado ou posto à disposição, seja o exercício do poder de polícia. Então, não é que a taxa tem um valor que corresponda de modo preciso ao custo, mas deve ter relação, deve ter proporcionalidade, por isso a alternativa C fica bastante didática para você na compreensão, especialmente do parágrafo único do 77 do CTN e do parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal. Qual foi o erro na D de dado? A coleta e remoção de lixo é serviço público inespecífico e indivisível, por beneficiar toda a coletividade, sendo, portanto, inconstitucional a instituição da referida taxa. Não. A coleta e remoção de lixo é serviço público específico e divisível. E exatamente por isso os municípios por aí, Brasil afora, Brasil adentro, instituem e cobram a taxa de coleta domiciliar de lixo. Não confundir, por favor, vou até abrir aqui uma tela branca, não confundir com olha aqui, isso é um assunto que eu vou pontuar melhor quando estivermos estudando tributos em outra aula, mas não confundir taxa de limpeza pública com taxa de coleta domiciliar de lixo. Coleta domiciliar de resíduos. A taxa de limpeza pública tem a ver com aquela limpeza das ruas, das praças, das avenidas, dos becos, dos logradouros, enfim. É óbvio que essa limpeza pública não é um serviço público divisível, aquele serviço público prestado individualmente a cada contribuinte. Essa aqui seria inconstitucional. Já essa aqui é a taxa de coleta domiciliar. Então é um serviço que, em tese, pode ser prestado individualmente, ou seja, pode ser prestado para cada contribuinte individualmente, ok? E isso é importante. Voltando lá à questão, essa coleta é serviço divisível. Já a limpeza pública, que é diferente da coleta do seu lixo na sua residência, a limpeza pública aí sim seria indivisível, joia? Muito bem, vamos para a quarta questão. Então a terceira questão ficou o quê? Letra C foi? Letra C. Quarta questão. A Constituição Federal de 88 atribui a competência aos entes federados para instituir e criar tributos. Beleza. À luz da legislação constitucional e infraconstitucional, assinale a opção correta a respeito do Instituto da Competência Tributária. Então é isso.
Você está se preparando para qualquer concurso na área fiscal. Está se preparando com o estudo da disciplina de Direito Tributário. No meu modesto entendimento, você tem que começar estudando a competência tributária. Saber quem são os entes que têm competência para instituir tributos. Aliás, outro parênteses aqui, a Constituição Federal não institui tributos, viu? A Constituição Federal não opera no plano da instituição de tributos. A Constituição Federal opera no outro plano. Opera no plano da outorga de competência tributária. Então a Constituição diz quais são os tributos e diz quem são as pessoas de direito público, aquelas pessoas políticas, os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios que poderão instituí-los. Então é pontapé inicial. De edital para edital, isso pode até variar. Às vezes um edital, pela sequência, ele começa com um tema que está lá no CTN. Às vezes ele começa com definição de tributo. Também é um bom começo, mas é um bom começo também estudar competência tributária inicialmente. Joia? Vamos ver. Opção correta, portanto, né? Alternativa A. Ao contrário da capacidade tributária ativa, a competência tributária é delegável apenas às pessoas jurídicas de direito público. Muito bem, aqui já temos uma distinção importante, Por favor, me acompanhe. A questão nos convida para uma distinção entre competência tributária e capacidade ativa. Isso é importante. Competência tributária e capacidade ativa. A competência tributária envolve a função de instituir, envolve a função de fiscalizar, cobrar. E essa primeira função, ela é simplesmente indelegável, a função de instituir o tributo. E as demais funções podem ser delegadas desde que para outra pessoa de direito público. E é justamente essa função de cobrar aqui que nós associamos à capacidade ativa. Ou seja, aquela possibilidade da pessoa se situar no polo ativo, ser sujeito ativo numa ação de cobrança, numa ação de execução fiscal. Essas funções de fiscalizar, cobrar, organizar a fazenda, elas podem ser delegadas. O que significa dizer que, a princípio, quem tem competência tributária também tem a capacidade ativa, a princípio. Mas, como há a possibilidade de delegação da função de cobrar, às vezes temos alguém com a competência tributária e uma outra pessoa de direito público com a função de cobrar, portanto, com aquela chamada capacidade ativa. Vamos voltar ao teor daquela questão. Olha aí. Ao contrário da capacidade tributária ativa, a competência tributária é delegável. É justamente o contrário. Ao contrário da competência tributária e não da capacidade ativa, a capacidade ativa é delegável apenas às pessoas jurídicas de direito público. Ok? É justamente o contrário. A competência tributária não é delegável, mas a capacidade ativa pode ser delegada para outra pessoa de direito público. Joia? Muito bem. Alternativa B de bola. A instituição do imposto sobre grandes fortunas é de competência da União e mediante lei complementar. Isso é interessante. Como é que está meu tempo aí? Falta muito tempo. Muito bem, isso é interessante. Aqui fica claro, via posição do CESP, e é o que está valendo para a gente, que para a banca o imposto sobre grandes fortunas é instituído por lei complementar. Você sabe que há uma certa controvérsia sobre isso. Então é bom quando você se depara com a questão da banca, ratificando o tema. Na alternativa C, conforme a Constituição Federal, compete aos municípios instituir o IPVA, estados e Distrito Federal. Alternativa D de dado, cabe aos estados a instituição do ISS? Não, aos municípios.
E na alternativa E, a União pode instituir imposto extraordinário na iminência ou no caso de guerra externa, imposto de guerra, mas não precisa ser por lei complementar, é mediante lei ordinária. Joia? Fechou? Aproveito para fechar o bloco. Bons estudos e até o próximo.